Tá feio. Tarifaço. Desde ontem não se fala em outra coisa no Brasil. E aí fica uma questão de briga política daqui, briga política dali. Eu olho pro trabalhador, eu olho para as pessoas e fico pensando, a gente tem que traduzir o que é essa história. Pra gente que trabalha, que não quer ver o Brasil perder economicamente, não importa a briga de Bolsonaro, Donald Trump, briga de Lula com isso e aquilo. A gente quer entender politicamente o que aconteceu. Quais foram as razões para isso acontecer? Não importa ou importa, a gente quer explicação. Mas muita gente não sabe se é bom ou se é ruim. Ontem meu filho veio perguntar porque na internet, até mesmo nas plataformas da juventude, muita gente já disseminando e dando já os especialistas de plantão, as razões, o viés, é culpa de quem, é culpa de não sei quem, tem que trazer na mesma moeda, mas vai trazer na mesma moeda, pera lá. Primeiro que a gente fala em duas moedas diferentes, o real e o dólar. O porquê do presidente Donald Trump que ele decidiu taxar os produtos brasileiros em 50%. Primeiro você tem que explicar o que é o tarifaço. Nós somos um país que exportamos coisas boas para vários pontos do mundo, inclusive os Estados Unidos, a gigante economia mundial. E aí, o presidente atual da gigante economia mundial disse e deu entrevista e anunciou o tal do tarifaço. Produtos vendidos do Brasil com tarifa de 50%, a maior taxa aplicada entre os 22 países que já tiveram aumento de taxação. Qual a razão do presidente dos Estados Unidos olhar para o Brasil e falar: eu quero que os produtos de vocês seja mais caro para entrar no meu país? A gente quer entender e traduzir, sem qualquer viés político ou qualquer coisa do seu coração. A gente quer entender para a gente não cair numa economia. Com a palavra, o cientista político Lier Pires. A imposição de tarifas e de sobretaxas aos países BRICS, ela obedece a duas ordens distintas de acontecimentos. Por um lado, diz respeito às disputas hegemônicas entre a China e os Estados Unidos, que é a grande rivalidade, né, atual. Nós estamos vivendo um período de transição hegemônica, portanto, não tem nenhuma relação com as tensões políticas e ideológicas internas, principalmente entre o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente Lula, porque são realidades incomensuráveis, ou seja, que não dialogam entre si, não se reduzem uma à outra. A despeito do fato de nós sabermos que o presidente Donald Trump é um aliado político-ideológico do ex-presidente Bolsonaro, e a despeito do fato, né, de ter declarado que, olha, aqueles que se afastarem das políticas BRICS, né, terão as sobretaxas retiradas, inclusive ele fala isso em relação ao Brasil. O que se pretende, na verdade, é afastar, enfraquecer a aliança BRICS, né, tentando um movimento de isolamento da China. Isso não tem nada a ver, né, diretamente com a identidade política e ideológica entre Trump e Bolsonaro, e muito menos com a presença do filho de Bolsonaro nos Estados Unidos, tentando de alguma forma trazer declarações favoráveis ao ex-presidente dentro de uma perspectiva de disputa política para 2026. Segundo o cientista o Felipe Melo, pode entrar nessa conversa? Porque muita gente, o Donald Trump começa falando sobre as questões de Jair Bolsonaro, falando ali, antes ele falar da taxação no Brasil, ele fala sobre a perseguição, sobre tudo mais, e muita gente começou, é culpa do Bolsonaro. Segundo o Lier Pires, não é culpa de Jair Bolsonaro. Simplesmente ele está em briga com a China, porque a China está virando uma grande economia do mundo, e aí ele quer afastar países que possam alavancar a China. Você concorda com isso? Não, com certeza, existe esse viés aí, uma vez que a gente vê que o BRICS hoje tem a principal influência chinesa, e a partir do presidente Lula ter aqui no Brasil tentado reforçar o BRICS, aí que vem a retaliação do presidente Donald Trump. Eu acho que não é nada de ideológico, de tentar, não é nada de culpa de ninguém, é uma questão econômica. Porém, a gente lembra que ontem o Eduardo Bolsonaro comemorou o anúncio feito pelo Donald Trump. Mas a gente vai se ferrar. Exato, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, colocou um versículo bíblico, dando a entender também que concorda com a posição do Donald Trump. E estão numa situação muito difícil hoje. Mas a gente não é o Brasil, gente. Eles não são brasileiros. A gente aqui acabou de falar que não é culpa deles. Não pode comemorar algo que vai
simplesmente afetar diretamente a economia do Brasil. Não comemorem isso. Você é brasileiro, por isso a tradução que eu faço aqui. A gente tem que ajustar uma linha diplomática nessa conversa para você entender por que isso afeta diretamente o Brasil. A gente foi conversar com a economista e analista financeira Simone Campos. Bom dia, Simone. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos os ouvintes. Isso pode atrapalhar muito as exportações do Brasil, já que os nossos produtos vão ficar mais caros por lá. E aí o resultado pode ter menos venda, menos produção e até corte de empregos por aqui. O dólar pode subir ainda mais, né? O que deixa tudo mais caro, desde o combustível até a comida. E o governo brasileiro está pensando em dar o troco, cobrando mais imposto de produtos americanos, como a soja, os eletrônicos, os veículos, e levando o caso para a justiça internacional. Isso acaba estremecendo as relações com os Estados Unidos, né? Que são um dos principais compradores dos nossos produtos. É um problema sério que pode mexer no bolso de todo mundo. Entre os aliados dos bastidores, todo mundo já pediu para Jair Bolsonaro que, por mais que as pessoas achem que enfraqueceu, é uma linha muito forte política no Brasil. Para ele tirar o pé em relação ao discurso, porque é o Brasil que está em jogo. Em contrapartida, também aliados econômicos do presidente Lula pedem para parar com essa história de pagar na mesma moeda, porque a gente sabe que não é a mesma moeda. O presidente Lula anunciou que vai usar a lei da reciprocidade. Toma lá da cá. Não é uma questão que está em jogo qualquer viés político, pelo amor de Deus. O que está em jogo é questão econômica. É o Brasil em sua potência econômica. É o agronegócio brasileiro. É o empresariado brasileiro. A taxação de produtos lá fora e taxar o produto de lá para cá, você vai simplesmente acabar com vários setores e pode, sim, afetar diretamente a economia, empregos pra gente, que é o que importa. Parem com essa história de viés político. Parem com jogos e narrativas políticas da internet. É culpa desse. Vou retalhar da mesma forma. Isso porque não tem como. A gente não tem como lutar com a segunda ou primeira ainda maior potência econômica do Brasil, do mundo. A Brasil é gigante em sua economia, mas é pulsante. Mas tem que saber, nesse momento, deixar na mão da diplomacia, Felipe Melo. É verdade, Isabelle. Um exemplo prático para todo mundo entender. Rio de Janeiro, nós temos em Santa Cruz a siderúrgica Térnio e em Volta Redonda a CSN. Se essa taxa for mantida, o que vai acontecer? O aço brasileiro não terá como concorrer com o aço de outros países nos Estados Unidos. Vai produzir menos. Ao produzir menos, por exemplo, em Santa Cruz, a Térnio, vai acontecer? Pequenos industriais que fornecem insumos para siderúrgica vão parar de vender, vão cortar empregos. Aquela casa que aquela senhora passou a vender quentinhas para os funcionários, vai vender para menos funcionários. Então, a roda da economia vai girar de outra forma, com prejuízo para todos nós. E a roda da economia que não perdoa. Dos dois lados, parem de viés político quando os grandões lá em cima não estão ligando para isso. É um jogo de tabuleiro de quem entende de matemática e não de quem entende de história nesse momento. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito, será que vale a pena entrar nessa briga, seja qual for o lado? E tem o dia.